Bom dia, gente! Podem me chamar de Anahi e esse é o Anahi Review, o novo quadro de reviews do canal. Aqui vai ser espaço para fazer análise sobre coisas que eu gosto, não gosto ou gosto de não gostar. Vou falar mais de música, não só um assunto que eu gosto muito, mas eu também tive aula para isso. Então se prepare para me falar um bocadinho de música. O álbum de hoje é nada mais nada menos que As Librinas do Éden, um álbum perdido feito pela Rita Lee e pela Lucinha Turnbull, que, na minha sincera opinião, é um dos mais interessantes e justamente por isso não deveria ser esquecido. Mas, deixa de enrolação, sejam todos bem-vindos e vamos ver do que se trata esse álbum. Não sei se eu estou pirando ou se as coisas estão melhorando. O álbum foi criado em um dos períodos mais obscuros e conturbados da carreira da Rita Lee, que foi a expulsão dela dos Mutantes. Rita Lee foi expulsa dos Mutantes quando Arnaldo Batista, que era o líder da banda e na época ainda era marido da Rita, decidiu que agora a banda ia ser de rock progressivo e que ela não ia ser... sabe, ela não ia prestar pra coisa. Ela não era uma virtuosa das coisas assim. Mandaram ela pra fora. Um grande erro, na minha opinião. A coisa toda foi bem arrombada, mal conversada, a história detalhada ficou no escuro por décadas, com muita gente achando que a Rita Lee tinha saído da banda de livre e espontânea vontade. No fim, com a divisão dos dois, quem acabou perdendo mais foram os Mutantes, que não conseguiram sucesso como banda de prog e ficaram um tempão sem lançar nada de novo. Já a história da Rita é mais interessante. Depois da bad que ela ficou com o fim da banda, ela acabou formando novos laços musicais e pessoais, como que ela teve com a Lucinha, que resultou nesse álbum incrível, que nunca foi lançado oficialmente, e que hoje a gente só sabe que existe por causa da pirataria. Mas voltando para a história, foi com a parceria entre a Rita e a Lucinha que elas se aprumaram com os amigos e formaram a banda Tutti Frutti, que serve de banda de apoio para esse álbum. Essa banda seguiu com a Rita Lee e depois foi uma banda de apoio para ela na carreira solo, nos shows, foi uma banda muito importante. Mas daí já é história. Se querem saber mais sobre a história da Rita Lee, tem um podcast que eu produzi para a Rádio Plural no final de 2023, que conta justamente sobre isso. É tudo sobre a Rita Lee, a história de vida dela. Nossa, é um trabalho que eu me orgulho muito. Já faz um tempo que eu fiz, já aprendi muita coisa desde lá, mas é um trabalho, fazendo um aninho já. Vou deixar o link na descrição, por favor, vejam. Eu acho que você já deve conhecer pelo menos um pouco da história da Rita Lee. Ela é muito famosa, muito conhecida e com um triste falecimento recente dela, o que não teve gente falando sobre ela, contando história que nem eu mesmo fiz. Então, eu acho melhor dar uma chance para vocês conhecerem um pouco mais a Lucinha Turnbull, que é uma artista também incrível e que nem todo mundo conhece. Vou apresentá-las para vocês. Ela é uma verdadeira lenda viva da música. Ela só foi a primeira mulher guitarrista do Brasil. Ela é incrível, a guitarra do álbum é muito boa. Esse álbum é todo, sabe, nessa parte é surreal esse álbum. E tá ali, graças a ela. O álbum tem solo, tem umas texturas fodonas. Lucinha Turnbull. Tipo, o rock no Brasil não chegou quando começou nos Estados Unidos ou nem com a invasão britânica. O rock demorou um pouquinho pra chegar aqui no Brasil. Ele estava bem no começo. Estava no começo lá do Erasmo Carlos. 73 também foi o álbum de estreia do Raul Seixas. E o que tinha de rock eram grupos bem, vamos dizer, com bem pouco conhecimento, como os próprios Mutantes, que é onde a Rita Lee também estava. Ainda assim, isso era o rock que não era o pastiche. Rock querendo fazer um rock mesmo, foi começando agora, anos 70 e... Mas, falando um pouco mais sobre a Lucinha, ela tem muita participação, ela trabalhou em várias obras de outros artistas, trabalha com Gilberto Gil e até recentemente ela até fez um show com a Sofia Chablau. Não sei se você conhece, o som dela é muito bom, recomendo. Mas é importante que vocês conhecem ela, saibam quem ela é e vão até mais atrás. Se verem ela na rua, cumprimentem, porque é bem legal de conhecer, é bem importante. E
eu juro, esse álbum é dela também. Esse álbum é um trabalho em dupla, em grupo, se for contar backing band, da Rita com a Lucinha. Mas, apesar disso, elas não tiveram mais álbum juntas. A Lucinha participou lá do Refestança, que foi um álbum que o Gil fez com a Rita e ela toca nesse álbum. Tem outras coisas aqui ou ali, mas, né, vamos dizer, ela apresentando como dupla foi só isso. Antes da gente começar com as músicas, tem uma coisa meio importante de notar que é a ordem das canções, né? Tipo, o álbum não foi lançado oficialmente. Então, cada um que gravou bootleg, que foi indo aqueles negócios assim, foi de um jeito. Então não tem uma tracklist feitinha. Eu achei uma pronta no YouTube e escolhi. Tinham várias que faziam assim, cada uma de um jeito. Eu simplesmente escolhi a que fez mais sentido, que montou assim das que já estavam prontas. Mas, bem, vamos falar da música, né? Tô enrolando demais. A primeira música do álbum já é um clássico, Mamãe Natureza, que essa música já foi regravada pela Rita Lee um monte de vezes. Mas a versão que tem aqui tem um arranjo diferente. A guitarra é muito mais marcada, tem um baixo muito bom. E é bem diferente da versão solo mesmo. Eu recomendo muito, se vocês conhecem a música, vocês gostam da carreira da Rita Lee, ouvirem. Porque todas as músicas aqui, das que foram aparecendo na carreira da Rita Lee depois, estão num arranjo diferente. Porque, né, foi feito para 2 pessoas. É gostoso de ouvir esses clássicos e, de modo geral, sabe, é diferente. A música, eu gosto muito da letra da música, ela é boa liricamente. Ela traz o ar de incerteza que elas estavam passando na época, tanto a Rita quanto a Lucinha. Mas mais especificamente contando no caso da Rita, porque ela tinha acabado de sair da banda onde ela começou a carreira. Essa banda era muito importante para ela, é uma banda com som muito bom também, então tipo, saiu de um grupo muito inovador para a música brasileira. Foi expulsa de um grupo muito inovador para a música brasileira e, sabe, tava meio perdida, sinceramente, porque foi do nada, eles foram ruins com ela, aquela história do começo. E na própria letra da música tem uma parte que dá pra pegar, olha. Não sei se eu vou ter algum dinheiro ou se eu só vou cantar no chuveiro. Que eu acredito que realmente ela discutindo a viabilidade dela como artista. Talvez ela estava em dúvida sobre isso na época. Faz parte. Outra coisa que esse álbum se destaca muito é a conexão entre ela e a capa do álbum, que é cheia de raízes brotando. E tipo, o álbum tem o tema. É um pouco fraco, vamos dizer assim. Algumas canções fazem menções ao Éden, a temas de paraíso e tem essa coisa de Mamãe Natureza, mas não é um álbum conceito, vamos dizer assim. A música é muito marcada também pela produção, tem bastante efeito e olhando pra época é ainda mais impressionante, porque era 73. Os melhores estúdios tinha 4 faixas. Tipo, até o Raul Seixas, que, né, trabalhava em gravadora, tem aquele negócio todo ali, gravou em 4 faixas. Então, era um trampo, uma gambiarra assim, e é um milagre que esse álbum seja tão bem produzido assim, porque era difícil produzir na época. Na produção dessa música em específico, eu queria que os vocais fossem um pouco mais altos. Mas, no geral, os instrumentos todos soam muito bem, são muito bem colocados, e são bem arranjados também, tipo, a banda é bem montada. A música, mesmo assim, a Mamãe Natureza, dá uma ótima tema de novela. Eu notei esse ar nela, essa vocação na música. Não sei se já foi usada, mas eu não duvido nem um pouco. E pare pra ver e ouvir e cantar e dançar e viver enquanto sabendo do rock and roll. A segunda música chama Você Ainda Duvida. E eu acho ela bem clichê do rock and roll. Tipo, esses rock bem antigão mesmo, ainda mais do que no Brasil. Mas o instrumental dela é muito bom. Tem uma pegada boa na produção, no arranjo e é boa. Mas não gosto da letra dela, eu acho ela das ideias e... acho uma letra pobre, não fala muita coisa. Mas a música não deixa de ser boa por causa da letra. O instrumental é divino. As guitarras, que são o foco desse álbum, são muito bem marcadas.
E elas batem em você, você sente o soco das guitarras, ó. As guitarras me socando. Importante te dizer também que essa música não chegou a ser regravada. Essa música nasceu e morreu aqui. Então a namorada é uma coisa normal, mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal. A terceira faixa, Minha Fama de Mal, é uma que não é tão marcante. Ela é rápida, o som é muito bom, eu acho, nessa parte, mas ela não se constrói muito como música, sabe? Não dá muito espaço para o instrumento brilhar. Ela tem um solo de bateria que é bom demais, mas por aí. Mas pelo menos se for falar dos vocais, um pouco dos vocais, eles têm técnicas, posso pelo menos dizer isso. Mas a letra não diz nada. Essa faixa ia aparecer depois no disco Erasmo Convida, do Erasmo Carlos. Aí lá quem canta ela é a Rita Lee. E você escuta o papai dizendo que gente fina é outra coisa. Gente fina é outra coisa. Bem, outra faixa do álbum. Mais especificamente, a quarta. Não gosto muito dessa música, acho ela lenta demais, arrastada, repetitiva, fubanga. Eu não consigo tirar muito essa música, os que elas fazem me incomodam, não gosto do refrão, não gosto da música, fazer o quê? A música foi adaptada pela Rita Lee em 77, virando a abertura da novela Locomotivos, que é mais compacta, acho ela menos irritante, mas ela fala sobre a jornada das mulheres trem. Bem, eu acho que ela fica melhor nessa versão. Não acho que chega a ficar boa, mas fica melhor. A próxima música é A Paixão da Minha Existência Atribulada. E preciso conhecer você melhor. Outra música arrastada que, pelo menos eu consigo valorizar o arranjo instrumental. A percussão, o violão e os outros trabalham muito bem o ritmo. E é a música mais bem composta. Mas podia ser mais curta, eu acho que ela se estende demais, sabe? É mais tipo quando uma banda tá praticando, tocando ali, é uma panela de ideias que vai, taca ali, vê que cola, mas não rende muito. Enquanto isso, lá no inferno. Festa Divina, a sexta faixa, é uma que eu acho que trabalha melhor essa dinâmica mais lenta. Ela deixa bem o tema do álbum, sobre o Éden, tem melodias maravilhosas nos vocais e ela tem um acompanhamento meio barroco, sabe? Com harpas, com arpejos, é um negócio bem legal. Ela, sabe, fala sobre o tema, mexe com isso e ela tem alguns toquinhos de rock e faz bem o trabalho. Ela te aclimata na ideia que elas querem passar sobre o Éden e as celebrinas. A sétima música do álbum é justamente a minha favorita. Ela se chama Ainda Bem, Bad Trip. Solos não são palavras, e eu acho que eles ficam até mais abertos à interpretação do que a letra de música. Porque, bem, um som, você pode interpretar o som como quiser. Ainda mais um solo que não é tão contido, vamos dizer, pela harmonia clássica, ainda mais cheio de efeito que nem esse, vários sons diferentes. É mais abstrato. E eu prefiro ler esse solo como uma tempestade de pensamentos, sabe? Quando a nossa cabeça tá a mil coisas, a ansiedade batendo a mil. Eu consigo entender dessa maneira. Isso leva a uma realização que vem no final. A letra depois chega assim. Ainda bem que eu não desisto dessa vida louca. Tive vontade sim de dar um tiro na cabeça. Que constata o pós de uma crise suicida. Aliviada de não ter existido da vida, apesar, né, da constatação de que essa vontade realmente existiu.
esse tema se conecta com uma coisa que eu observei em outra música da Rita Lee, a Mutante. Pena que você não me quis. Não me suicidei por um triz. Admito, sou assim. A letra da música, junto com o título, retrata o que ela passou no momento da expulsão. Eu acho que fica até meio claro, né? Mutante, tema de rejeição, referência à antiga banda. Acho que as coisas conectam muito bem. Eu não quero ficar muito especulando coisa da vida do pessoal da Rita Lee. Eu não tenho a biografia dela aqui. Quero comprar, mas não tenho no momento. E... sabe, não quero ficar fazendo essas coisas, imaginando demais vida pessoal, sem eu ter olhado muito, sabe? Mas acho muito fácil fazer essa conexão entre o que ela fala nessa letra sobre esse período e o que ela falou numa música do próprio período. Então, na minha leitura, essa canção se conecta diretamente com o estado mental que ela estava em 73. Estava profundamente afetada pelo incidente da banda. A vida dela mudou completamente, né? Tipo, tirada da banda, ela era casada com o líder da banda. Era complicado. Na verdade, o disco foi todo censurado. Entre elas, Shangri-La, que se chamava então Bad Trip, e falava em dar um tiro na cabeça, e outras cenas trágicas de alguém que enlouquecia com a cena política da época. E quando eu mostrei pro Roberto, ele modificou toda a parte B da música. E isso me inspirou a refazer uma letra mais romântica. É complicado saber se o álbum realmente não saiu por causa da censura, que nem ela fala. Pois, de fato, a gravadora se meteu muito no disco, mexeu muita coisa, criou problema, mas é difícil dizer sem ter alguém que estava lá como fonte primária. E, bem, eu não estava na gravadora Philips em 1973. Não sei se você sabe, mas eu não tenho 51 anos. E se eu tivesse, eu ia ser um bebê lá. Mas se alguém tiver um detalhe sobre isso, pode entrar em contato comigo, tenho interesse em saber. Mas bem, a música é boa demais, é uma das minhas favoritas, no geral, ponto. É muito boa no som, na letra, na produção, tudo, música perfeita, irretocável. E essa música também é pra mim um portal para as memórias que eu tenho de quando eu conheci ela, que é um período marcante da minha vida. É lá pra novembro, dezembro do ano passado, 2023. Complicado, dando um ano exato, eu lembro dela. E eu tava trabalhando no episódio especial que eu fiz em homenagem a Rita Lee. Tava programado pra sair no ano novo e realmente saiu. E... porque seria o primeiro aniversário da Rita Lee, depois do falecimento dela. A Rita Lee nasceu dia 31 de dezembro. E, né, enquanto eu pesquisava sobre a vida dela, sobre coisas assim, eu caí nesse álbum e, principalmente por essa música, me encantei. Eu me surpreendi muito com o achado. A capa era bonita, a qualidade do álbum era boa, sério. Quando que você vai achar um álbum desses perdidos assim que a qualidade é boa? Tipo, som limpíssimo. Quando? Eu mal podia acreditar que um álbum desse existia. Tipo, como assim? Gravaram um álbum e ninguém me falou. E, né? Tipo... inacreditável que uma obra dessas tenha ficado escondida por tanto tempo. Que, inclusive, até hoje, ninguém nunca tenha lançado ela oficialmente. Fazendo uma pesquisa para esse vídeo agora, eu descobri também que tiveram sim tentativas de lançar o álbum, mas acaba dando problema com questão de contrato, direito autoral, dessas coisas mesmo, eu entendo. E, né, por conta de toda essa coisa de álbum perdido, eu me sinto como se estivesse olhando uma joia proibida, um tesouro que nunca foi feito pra mim, sabe? Me sinto achando um diamante roubado de um grande museu. Mas, né, encontrei um segredo, como se tivesse confidenciado o segredo, uma fita perdida pra mim. E bem, se eu me senti dessa forma, imagina como que não sentiu quem foi pirateando, quem foi fazendo bootleg desse álbum ao longo de 5 décadas até ele chegar nas minhas mãos. Tipo... né, alguém chega aqui, ô filhão, vem cá, álbum da Rita Lee que ninguém nunca ouviu. É realmente, definitivamente uma coisa. E pessoalmente também tenho muito fascínio pelo que é hipotético, pelo desconhecido. Sabe, conhecer esses álbuns perdidos, ou até mesmo histórias. Eu gosto muito de conhecer a história por trás dos álbuns, saber essas coisas.
E, né, me marcou muito naquela época que eu tava pesquisando sobre a Rita Lee. Voltando, contra essas obras, Caminhos Perdidos alimenta muito a imaginação. Faz até pensar como que seria se as Librinas tivessem ido pra frente. Mas voltando, né, pra minha história, esse álbum foi a trilha sonora que eu tava ouvindo enquanto fazia o especial da Rita Lee. Eram dias muito quentes de verão, a casa que eu tava morando na época era bem quente, e eu passava a maior parte do dia justamente nesse trabalho. Tipo, ficava realmente o dia a fio, escrevendo roteiro, editando, preparando post. Sabe, era o que eu tinha pra fazer naquela época. E, né, desde que eu soube da morte da Rita Lee lá no começo do ano passado, eu me propus a esse projeto. Eu lembro até hoje de um professor muito bom, inclusive. Tava tendo o primeiro dia de aula dele, ele é extremamente fã da Rita Lee, tava devastado com a notícia. Eu lembro muito bem dessa época. E essa memória me fez pensar, vou homenagear essa que é uma das mais, se não a maior artista brasileira. Então eu fui lá, me propus a fazer todo o processo de conhecer ela, porque eu não tinha tanto conhecimento sobre a Rita Lee. Por mais que, né, nesse processo eu aprendi a amar a música dela, eu não conhecia tanto. E se engajar nesse projeto, me propor a isso, me deu a oportunidade de formar amizades, porque eu entrei num projeto que me marcaram minha vida. Tudo a partir desse ponto. Eu não sei tanto o que pensar, olhando de volta da época que eu tava fazendo o episódio. Tipo, é porque é muita coisa na vida, mas essa música esteve comigo nesse tempo. Ela me fez não desistir. Eu conheci muita coisa nova nessa época, muita música nova, muita experiência, muita gente nova. Minha vida mudou muito, muito mesmo naquela virada, né? A virada de 2023 para 2024. Assim como eu também espero que essa virada de 24 para 25 esteja me marcando bastante. Espero que pro melhor, né? Mas isso também fala pro poder de transformação que a música tem. Não só pela mudança que a música traz na vida de cada um de nós, mas também como que ela faz parte do dia a dia, dos momentos que nos transformam. Sabe, as fases da vida onde a gente está virando uma outra pessoa, onde a gente está estudando, trabalhando, se formando, pensando sobre a gente. As músicas nos acompanham, as músicas estão com a gente. Quantas vezes a gente não lembra, eu estava ouvindo muito tal música naquela época, conheci tal artista naquela época. É uma coisa, uma experiência que associa muito. A música tem esse poder de lidar com a nossa, vamos dizer, nossa memória emocional. E o período que esse álbum lançou foi muito transformativo para os artistas que estavam por trás dele. Muitos caminhos se cruzaram e, né, mudou completamente. Eu sou grato de coração a Rita, a Lucinha, Banda Tutti Frutti, pela companhia sonora no momento desses. E bem, a minha história com o álbum é essa, mas o álbum ainda não terminou. A oitava música da lista se chama Nessas Alturas dos Acontecimentos. É um título bem engraçadinho, né? Para uma música que eu acho boa. Ela traz um rock bem feito, bem construído assim. E não é rock, né? Um rock bem feito. Vocal forte, guitarra potente, uma instrumentação que no caso dela tá no ponto, sério, tá muito bem feita. E nisso eu tenho que tirar o chapéu imaginário pro produtor, o Liminha, que foi um dos primeiros trabalhos dele. Tem lugar que diz que foi o primeiro, mas não consegui conferir. Então, um dos primeiros trabalhos dele, e arrasou, tá no ponto. Os vocais, e né, rock bem feito é o quê? Vocal forte, uma guitarra bem potente, instrumentação no ponto, bateria, as coisas todas, e muito graça à produção. Parabéns pro Liminha, que entregou uma música tão boa num dos seus primeiros trabalhos como produtor. Tipo, eu só não digo que foi o primeiro porque eu não consegui confirmar, mas tipo, muito boa qualidade para um começo de carreira de produtor. Mas esse álbum pegou um gosto por título engraçaralho, né? Porque tem Vamos de Volta ao Princípio, porque lá é o fim. É uma música de valsa. Engraçado isso, né?
É uma valsa lenta, até falar na letra, tem uma percussão bem forte. E ela marca pela letra, que eu acho ela bem integrada na composição e nos temas do álbum. É uma letra boa. Ela, inclusive, daria uma ótima música para fechar o álbum. Eu acho que ela fecha muito bem o álbum, com esse título irônico também. Mas não é ela que fecha o álbum. Se achou que era a última, achou errado. Mas não. A daria uma ótima música para fechar o álbum, com um título assim, e sendo uma música mais lenta, mais solene. Mas não é ela que fecha o álbum. A música que fecha o álbum nessa versão é a auto-intitulada, As Librinas do Éden. Porque, né, todo álbum precisa ter sua própria Black Sabbath, Black Sabbath, Black Sabbath. Essa música é uma daquelas mais paisagem sonora e é uma brisa lisérgica mesmo. Os Mutantes faziam muito isso, mas eu acho que aqui eles fazem até melhor que os Mutantes. Eu digo isso falando que eu não gosto tanto de música assim, sinceramente mesmo. Desculpa aí. Mas sério mesmo, eu acho que eles superam os Mutantes. Os Mutantes são uma das minhas bandas favoritas. Mas eu prefiro as músicas mais canção deles. Por mais que, apesar de gostar, né, das músicas que seguem mais a forma canção, eu acho válido e, né, é foda. Parabéns para quem vai quebrar a música, quem busca isso, o povo do noise e ó, vocês são sinistros. E, né, experimentação, essas coisas são sempre muito boas. A música segue em frente por causa disso. Se não tivesse experimentação, a gente ia estar no canto gregoriano. Eu só não acho ela propriamente ruim porque ela é curtinha. Ela não se estende demais, porque esse tipo de faixa, esse tipo de construção pode dar problema. Ou vai me dizer que sua música favorita lá do álbum de estreia do King Crimson é a Moonchild. Eu não falo do trecho que tem vocal, eu falo dos 10 minutos de ruído, de instrumento batendo, de coisa assim da música. Bem, ela é bem executada e ela conceitualmente faz sentido. Por isso que eu escolhi essa coisa assim. A primeira música começa muito forte, a última é a banda se dissolvendo, os instrumentos, sabe? Se acabando, derretendo. Eu acho que faz sentido conceitualmente com o álbum. E é muito bom. Mas, né, se os instrumentos estão se dissolvendo, a banda também tá. Porque aqui acaba a dupla. Com essa briga toda de estúdio, aconteceu na época foi que o estúdio estava insistindo muito pra Rita Lee seguir carreira solo. Tava querendo excluir a Lucinha. E né, gravador, essas coisas assim. Se hoje eles são fortes, naquela época também eram. E, né, afeta bastante. Ofuscaram muito o papel da Lucinha com isso. E foram tirando músicas dela, a produção foi mexendo assim. E tudo isso no processo que ia fazer pra ou fazer a Rita Lee virar artista solo, ou botar todo mundo na banda como Tutti Frutti. Foi uma fase difícil até pra própria Rita Lee, né? Porque, né, muita mudança. Mas no final, o Tutti Frutti ficou com uma banda de acompanhamento da Rita Lee, a banda de suporte. Ficou com ela até 78, no álbum Babilônia, e fez um trabalho muito bom. Mas com a chegada do Roberto de Carvalho, a parceria do casal, ficou, né, foi mudando um pouco, assim, e tá tudo bem, cada coisa no seu tempo, e funciona muito bem. Mas é importante lembrar disso aí, é importante lembrar dessa época. E bem, depois que a banda se dissolveu, se acabou, a Lucinha Turnbull também seguiu com a carreira dela, ela lançou seu álbum Aroma no ano de 1980 e participou em dezenas de discos de artistas, trouxe muito bem a voz dela, a guitarra dela, ela é incrível. E, né, se algum dia se encontrar com ela estiver disposta, quiser conversar, conversa, eu já ouvi de relatos sobre ela, sobre como que ela é, bem legal. É muito, sabe, é uma figura que vocês têm que conhecer melhor. E, né, quanto a mim, eu gostei bastante do álbum. Mesmo achando algumas músicas mais fracas
E, né, nem tudo vai com o meu gosto. Mas, né, é um álbum bom, um álbum muito bom, ainda mais pra época. Esse álbum devia ter saído. E o grande destaque do álbum tá na guitarra. Tem solos maravilhosos, e olha que eu não piro tanto em solo assim. As composições, no geral, exaltam muito bem. O baixo é bom, a bateria é boa. Voz, então, vocal, a performance vocal é muito boa. E, né, no vocal, a dinâmica vocal da Rita com a Lucinha. Fica bem legal isso, fica bem legal. Eu não sei dizer se o álbum ia ser um sucesso na época. Porque, né, não é só ser bom, ser bom de crítica, porque eu também não sei se os críticos da época iam gostar do álbum. Mas eu não sei se o álbum ia conseguir vender, até porque era ditadura militar, tinha muita censura, e a Rita Lee foi a artista mais censurada pela ditadura. Mas o álbum é muito bom. Eu não sei se o álbum ia ficar diferente se fosse lançado na época, provavelmente ia. A produção, o arranjo do álbum também é muito bem feita, é um destaque muito grande, é muito bom. Por mais que, né, que nem eu disse, o vocal fica meio apagado em algumas músicas, mas não me incomoda tanto. E por último, eu só quero dizer que os responsáveis pelo engavetamento desse álbum, eu acho que eles vão pagar com a vida, né? Porque é um pecado, é um crime contra a nação eles terem deixado esse álbum ficar de fora. Então é isso, gente. Fazem anos que eu não boto minha cara pra um vídeo de YouTube e é sempre bom estar de volta. Eu não garanto que essa série vai ter periodicidade, se vai sair episódio toda semana, toda quinzena, todo mês. Não posso garantir, minha vida é muito ocupada, trabalho, faço faculdade, essas coisas todas assim. Mas eu gostei muito desse projeto, de fazer tudo isso e eu quero pra mim, eu quero fazer isso. Só quero que saibam que, né, que não será a última vez que vocês vão me ver por aqui. Quer dizer, a menos que eu morra, né?